Amém, meus irmãos, vamos sentar. Hoje nossa manhã de escola dominical vai ser um pouquinho diferente, por ocasião especial do Dia do Jovem Presbiteriano. Ontem, oficialmente, esse dia foi comemorado e em lugares distintos do nosso país, os jovens presbiterianos estão sendo mencionados e lembrados, não só no dia de ontem, mas de hoje também. E a nossa EBD vai lembrar disso, tocar nesse assunto, e por isso um itinerário um pouco diferente. Nós vamos agora começar uma aula especial a respeito disso, a respeito do jovem cristão. Uma aula aqui que vai ser dada em duas vozes. Primeiro, nosso irmão presbítero João Lucas, depois, nosso querido irmão Egídio. E assim vamos começar agora. E entre a fala dos dois, um intervalinho para o nosso café. Então, as salas, tanto das crianças quanto dos adolescentes, se dividem já, e jovens e adultos permanecem aqui. Tá certo, né? É isso mesmo. Pelo que eu entendi, sim. Pelo menos o pessoal adolescente é o que está combinado, né? E as crianças também, é isso? Cadê as professoras, os professores das crianças? Estão por aqui? Ou já estão na sala? As duas? Divide agora mesmo? Tá bom. Então as crianças ficam lá pelas 10h20, elas dividem. Depois do café, tá bom. Adolescentes, nós temos uma programação especial agora também. Eu vou estar junto com eles e dividimos já. Então as crianças permanecem para dividir depois do café. Então tá bom, vou passar a palavra aqui ao presbítero João Lucas. E nós então, com os adolescentes, vamos subir. Deus abençoe e boa aula a todos. Bom dia, meus irmãos. Graças e paz, Senhor Jesus. Como os irmãos podem ver ali, eu chamei essa primeira parte da nossa aula especial de Quem sou eu em meio ao caos? Quais são os desafios em 2025 para o jovem cristão? A ideia aqui, meus irmãos, é que nós somos, graças a Deus, agraciados por ter até uma quantidade boa de jovens da nossa igreja, de adolescentes, de pessoas abaixo da idade adulta, né, que têm desafios específicos, que têm necessidades específicas, e geralmente quando a gente vem para algo assim, os adolescentes, os jovens já ficam, meu Deus, vamos falar de Daniel de novo, vamos falar de, seja forte, seja firme, etc. E a ideia hoje é a gente tentar mudar um pouquinho isso nessa aula conjunta, com a ideia de que, durante essa primeira parte que eu vou conduzir, nós iremos dar uma olhada em quais são alguns desafios, quais são algumas dificuldades e quais são coisas que o jovem cristão hoje tem para enfrentar, considerando o nosso mundo. Porque o mundo de 2025 para um jovem crescer é diferente do mundo do começo dos anos 2000, que é diferente do mundo dos anos 90, dos anos 80 e etc. Então, aqui durante os próximos 15, 20 minutos, eu vou tentar passar brevemente com vocês por 4 tópicos principais que são de importância tanto para os jovens quanto para os pais e familiares, para que a gente possa entender o que os jovens de hoje enfrentam e mergulhar nesses desafios sem apontar dedo, sem julgar necessariamente, mas para que a gente possa explorar respostas depois, num segundo momento, que será conduzido pelo irmão Egídio, para que a gente possa entender como a gente enfrenta esses desafios em Cristo. Então,
eu resumo mais ou menos os desafios do jovem cristão hoje nessa frase: quem sou eu em meio ao caos? Essa é a grande pergunta perdão, que o jovem tem que responder. E por isso, eu separei 4 tópicos principais. Pode passar o primeiro slide, por favor? E o primeiro deles é o da crise de identidade e valores. Não é difícil de saber, meus irmãos, que nós vivemos numa cultura que hoje grita: seja você mesmo. Muitas vezes, essa voz até se confunde com seja o que o mundo espera de você. Porque o grito do mundo, seja você mesmo, na verdade, obrigado, meu irmão, na verdade, carrega consigo as expectativas do mundo sobre o que você deve ser. Seja você mesmo, desde que você não seja cristão, conservador e etc, etc, né? Então, o desafio central disso é entender, como diz ali, como a gente constrói uma identidade sólida em Cristo e desenvolve valores bíblicos, vivendo numa cultura que promove o individualismo, a autoimagem superficial e o relativismo. Ou seja, como é que a gente se encontra nesse mundo que tem dificuldades de identidade, de valores e etc. E por isso eu coloquei aqui 3 sintomas ou manifestações que a gente vê relacionados a essa crise de identidade e valores. Em primeiro lugar, o jovem de hoje enfrenta a tentação da idolatria do corpo. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas existe uma pressão esmagadora para se conformar a padrões estéticos, muitas vezes que são irreais ou inatingíveis. Muitas vezes o jovem ou a jovem é levado a crer que a sua identidade está atrelada à sua aparência física ou ao que é exibido nas plataformas, no Instagram, no TikTok, no Facebook, para os mais velhos, né? Acho que o adolescente de hoje nem usa Facebook mais, né? Mas a verdade é que o foco excessivo na imagem, quanto à parte externa, desvia a atenção para o caráter interior, para a compreensão de quem nós somos, com um valor que excede a beleza, a estética. Por exemplo, a gente vê isso como influencers de maquiagem, de monte, pessoas riquíssimas com marcas de maquiagem. Essa semana a gente teve aí uma muito na mídia, que a empresa dela faturou 750 milhões, a empresa de maquiagem dela. Existem inúmeras outras. Toda blogueira hoje tem uma marca de maquiagem. E cada produto novo é melhor do que o outro. E existe aquela tentação de, não, eu preciso comprar, eu preciso usar, eu preciso. E se você não tem, você não tem valor. Ou pelo contrário, para os homens, os bodybuilders, o Léo Stronda, o Paulo Musi da vida, os caras da musculação, o pessoal de usar bomba e tem que crescer, tem que ficar grandão e não sei o quê. Essa galera também prega, ou pelo menos demonstra, uma identidade do corpo bagunçada. Ou então os inúmeros artistas hoje, sem necessidade, usando aquele remédio Ozempic para ficar magro. Antes o padrão estético era ser as mulheres cheias, né? Botava silicone, não sei o que lá. Hoje, agora é ser magérrimo. Então vamos usar remédio para isso. Então, isso é uma visão desequilibrada do corpo que está sempre ali em torno da gente. Inveja e descontentamento ocorre por causa disso. Se você está sempre vendo a vida perfeita do outro, como jovens sempre estão, vendo o TikTok, vendo os influencers, vendo outras pessoas ali mostrando recortes da sua vida, idealizados, né? Vendo pessoas viajando para lá, para cá, vendo pessoas fazendo coisas incríveis, vendo outros jovens viajando, aí menores de idade viajando juntos para a praia, fazendo outras coisas, e se comparando ali com a vida que é um recorte, né? Isso gera o quê? Descontentamento com a sua própria realidade. O jovem hoje é muito tentado a ser descontente, a
como todos nós somos, né? Mas quem está mais ainda nas plataformas tem mais chance de ser tragado por isso. E aí a gratidão e a aceitação daquilo que Deus te deu se torna difícil, porque você está sempre se comparando. Terceiro lugar, questões de gênero. E talvez aqui você possa pensar, vai falar sobre movimento transgênero, né? Gente, vai muito além disso. Por incrível que pareça, vai muito além das narrativas transgênero, que são importantes a gente lidar com isso, são importantes a gente ter uma resposta cristã para isso, mas eu estou falando aqui muito mais de movimentos silenciosos que tem na internet que querem tragar o apoio dos jovens, como, por exemplo, um movimento que é apelidado de incel, os celibatários involuntários. Ou seja, eles são celibatários, né, eles não têm namoradas, porque por vontade alheia, né? Involuntariamente celibatários. E aí são rapazes que se juntam em grupo e eles expressam ressentimento, ódio contra as mulheres, culpando-as pela falta de relacionamentos românticos ou sexuais. A gente vê o movimento aí Red Pill também, é um outro em que os rapazes falam que você tem que sair da Matrix, você tem que sair, se desvencilhar dos pensamentos atuais, porque mulher é isso, mulher é aquilo. Uma visão misógina, né? A gente vai ouvir essa palavra, talvez, da militância, mas é a palavra correta. Aversão, desprezo, preconceito contra mulheres, por causa de uma visão distorcida da relação que existe. E, pelo outro lado, o feminismo, mesma coisa. Embora com objetivos diversos, muitas vezes apresenta a narrativa contrária, a misandria, né? Que é a aversão, desprezo contra homens. E esses movimentos estão ali sempre buscando, de forma silenciosa. Não vem com um folhetinho, tipo Testemunha de Jeová. Vem com um influencer no TikTok que adota essas ideias, com alguém no Facebook, com alguém que você concorda, com um menino que começa a achar engraçado o que um cara posta e começa a concordar. Então, se tem um ambiente de polarização, confusão, respostas simplistas que oferecem uma narrativa como culpado. Não, o culpado é A, o culpado é B. E cria um senso de pertencimento. E as pessoas jovens são levadas a se sentir parte disso. Não, esse passa pela mesma coisa que eu passo, então eu quero fazer parte disso. Então, crise de identidade e valores. Próximo slide, por favor. Isso também nos leva à fragilidade nos relacionamentos em comunidade. Como é que a gente cultiva relacionamentos profundos, autênticos, vulneráveis, ou cria uma rede de amizades que sustente a fé que a gente ensina para os nossos filhos, quando o mundo favorece superficialidade, individualismo? Por quê? Como é que isso aparece? Se aparece, por exemplo, com não se aprofundar nos relacionamentos. Jovens hoje que têm centenas de seguidores, milhares de seguidores, às vezes milhões, alguns, têm muitas conexões online, mas têm dificuldade de estabelecer laços de amizade verdadeiros. Não conseguem ter uma rede em que possa ter confiança mútua, de confessar lutas, fraquezas, pecados, receber encorajamento por um lado, receber amor por outro. E, às vezes, isso influencia a própria família, porque eles passam tanto tempo online e conseguem a sua identidade através do like, da visualização, que a questão de aprofundar os relacionamentos some. E aí você gera uma cultura de descarte, né? Se essa pessoa não me interessa, ela não concorda comigo, eu bloqueio, eu cancelo, eu não quero mais ver ela, eu deixo de seguir. E os relacionamentos aprofundados, inclusive com pessoas que discordam com a gente, passam a sumir. E por isso predomina relacionamentos virtuais em vez dos físicos. Gradualmente os jovens saem menos de casa, encontram menos com pessoas, vêm na igreja e não conseguem conversar com o amigo. Às vezes fica 3, 4 numa roda com o celular, cada um com o seu próprio celular. Às vezes eles estão conversando, dando risada, mas olhando para o celular. E isso acontece com os adultos também, né? A gente conversando às vezes. Mas com o jovem que está muito mais nisso, é ainda mais difícil. Então, aquele olho no olho, a dinâmica de convivência, de discipulado, face a face, é trocada por curtida, por comentário, por mensagem, por uma lista de memes enviados no Instagram, um para o outro, para dar risada. A comunidade tangível, né?
visível como aqui, é essencial para o amadurecimento, e se tem perdido isso. E por causa disso, falta nos jovens uma comunidade autêntica. Tem uma sensação de falta de comunidade. A gente vê muitos jovens na igreja, mas se você para conversar com a maioria deles, quase todos se sentem isolados. Você conversa com os adolescentes, com os jovens, com os pré-adolescentes muitas vezes, eles não têm um senso de pertencimento onde eles estão. Eles não sentem que eles são verdadeiramente vistos, ouvidos, cuidados. Então, a falta de senso de pertencimento nas comunidades onde eles estão também é uma dificuldade para os jovens. Uma comunidade que corrige com amor, que encoraja no momento de desânimo, que sustenta a identidade, que ajuda na caminhada cristã. A ausência desse ambiente deixa o jovem mais vulnerável a essas pressões. Se as comunidades que ele tem, como a igreja, não o acolhem, ele vai sentir acolhimento nos outros movimentos que o chamam para lá. Terceiro lugar. Pode passar aí o slide, por favor? Uns desafios na vida interior e na saúde integral. Nós temos uma vida hoje de ritmo muito frenético. Às vezes o adolescente estuda em tempo integral, o jovem estuda ou trabalha durante o dia, estuda à noite. Às vezes ele tem a semana lotada com aula disso, aula daquilo. E nesse ritmo tão maluco da vida, e com os tempos livres muitas vezes sendo enchidos de ainda mais informação, mais estímulo, passando vídeos e mais vídeos, como é que se cultiva uma vida interior robusta? Tempo para meditação, tempo de silêncio, tempo de tédio. Hoje o jovem não consegue ter um tempo de tédio, que é bom ter um tempo de tédio, um tempo que você não faz nada. Como é que você consegue cultivar essa vida interior robusta? E mais do que isso, disciplina espiritual, de forma consistente. Como é que a gente, até os adultos, vão conseguir ter uma vida interior robusta, sendo que toca o despertador e a gente já vai ver as notificações. Às vezes vai para a escola no carro, vendo o celular, ou vai para o trabalho no ônibus, vendo o celular. Como é que se tem equilíbrio saudável e bíblico no cuidado integral, né? O espiritual, mental e físico? Nós não somos só corpo, nós somos uma unidade psicossomática, nós somos mente e espírito e além do corpo, né? Como é que você faz isso resistindo às distrações e às pressões culturais? Por quê? Porque os sintomas disso são muitos. Distração. Quase todos nós estamos, mas os jovens em especial, com uma capacidade de concentração minúscula. É bem possível que eu estou falando aqui e já se distraímos algumas vezes durante esses poucos minutos. Quando as notificações, sempre está vindo uma notificação nova, ou um feed infinito, que a cada 1 minuto no máximo, 90 segundos, você passa de vídeo. Às vezes você está rindo com alguma coisa, daqui a pouco você está se sentindo triste porque um cachorrinho apareceu, daqui a pouco você está com raiva porque apareceu outra notícia, daqui a pouco você vê um meme de uma coisa engraçada e você passa com aquilo e você não consegue ter o foco para, às vezes, parar e ler a Bíblia. É muito difícil, porque tudo em volta do jovem é estímulo, é estímulo. E é difícil manter o foco para ler, para orar, para meditar. Às vezes, parar no culto e escutar 50 minutos de pregação é extremamente difícil. A tecnologia, embora ela seja uma ferramenta, ela tem se tornado um obstáculo muito grande. E, com isso, é difícil de remir o tempo. O jovem tem dificuldade de remir o tempo. Está sempre ocupado, mas com pouco tempo para fazer o que realmente nutre a alma. Não sabe administrar bem o tempo, tem dificuldade de estabelecer limites e prioridades, e isso leva à negligência nas coisas que importam. Não é à toa que Efésios vai dizer para a gente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é um desafio prático, principalmente para o jovem, mas para todos nós. E com isso,
sempre distraído, sempre com a sensação de ocupado, e sempre com a sensação de não ter tempo suficiente, começa a acontecer o quê? Fragilidade na saúde mental. Começa a acontecer questões como burnout, que é a estafa, né, o esgotamento, a ansiedade generalizada, depressão, transtornos alimentares. São uma realidade crescente entre os jovens hoje, porque as coisas vão construindo como uma pirâmide, né? E aí você coloca a comparação social, em que às vezes até os que gostam de estudar muito vão achar influencers de estudo lá e descobrem, fulaninho passou num concurso público com 16 anos, eu estou tendo dificuldade de passar em física. É uma comparação social. Ou, pelo contrário, a instabilidade do futuro. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou estudar? Qual vai ser meu trabalho? Isso tudo leva à fragilidade, ao esgotamento, à ansiedade. Também é uma dificuldade que pode aparecer. E, com isso, começa a haver um desequilíbrio na relação corpo-espírito. Eu já falei lá no começo, né, de idolatria do corpo, mas pode ocorrer o contrário, pode ocorrer a negligência do corpo também. A gente não pode nem valorizar excessivamente o corpo, nem negligenciar. O corpo é uma parte importante do ser que é criado por Deus. Nosso corpo é templo do Espírito. Ignorar a saúde física, né, alimentação, exercício físico, descanso, impacta diretamente a disposição espiritual e a capacidade de viver a vida de forma plena. Então, cuidar do corpo é um ato de mordomia e é um desafio, é uma tendência que o jovem tem que fazer. Quando, muitas vezes, ele não faz um esporte, se uns, por um lado, querem ficar na academia 2 horas por dia treinando para ficar com o corpo trincado, outros não querem fazer nada. Podem ficar em casa jogando Fortnite, Free Fire, Call of Duty, etc., ou, às vezes, só não querem sair. Não têm a vontade de sair fora. Está com a vitamina D lá embaixo. Não toma sol há 3 anos, criando raiz no quarto. Então, o desequilíbrio da relação corpo-espírito é importante. E, por último, meus irmãos, o 4º ponto, o próximo slide aí, é o desafio e a tendência do relativismo moral. Isso aqui, quase todos nós já lidamos com isso de alguma forma. Mas quem é jovem, quem está na escola, quem está na faculdade, quem tem amigos que adotam ideologias do mundo, está sendo constantemente confrontado com o relativismo moral e espiritual. Como é que se discerne, como é que se vive, segundo a verdade bíblica, uma sociedade onde a própria noção de verdade não existe mais? Você conversa com as pessoas e, não, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Não, verdade é um conceito, depende da sua perspectiva. Como é que se vive, discerne isso, quando os valores culturais frequentemente conflitam com os princípios bíblicos? Isso aqui não é meramente uma questão filosófica, isso é real. Todos os jovens, daqui para frente, vão ser confrontados com a realidade de que vai haver uma pessoa trans na classe deles. Às vezes mais de uma. Às vezes um colega próximo, uma colega próxima. Às vezes uma pessoa de outra religião, uma outra pessoa ateísta, que na nossa época era mais incomum, geralmente era um cara chato, né? Assim, ó, o ateu chato. Hoje em dia é comum. Sua verdade é o cristianismo, mas para mim não tem. Ou para mim é outra coisa. Ou para mim a verdade é o red pill lá, a questão de que as mulheres estão erradas. Ou de que o homem é todo o problema da sociedade. Por quê? Porque constantemente há a tentação da falta de convicção na verdade absoluta. Todo jovem hoje é exposto constantemente a narrativas diferentes e a pressão, além de tudo, para ser tolerante, a ponto de aceitar que todas as visões são igualmente válidas, todas as visões são igualmente boas, e isso vai minando, vai cavando a base, tirando o alicerce da convicção de que existe verdade universal, especialmente nas questões de moralidade e de fé. E com isso,
é difícil para o jovem defender, às vezes, o que ele acredita. Não estou falando que os adolescentes, os jovens, são aqui pagãos. Muitas vezes eles acreditam, só que não tem base, não tem convicção suficiente, estão sempre constantemente sendo tentados a deixar de crer no que eles creem como verdade absoluta, a relativizar e a ser tolerante. Mas a tolerância é intolerante, de certa forma, né? Você pode ser tolerante desde que você não tenha verdades absolutas. A gente vai te tolerar desde que você não fale que a sua verdade é verdade. Se não, tudo bem. Se você falar que a sua verdade é uma verdade, tá jóia para a gente. Mas você não pode falar que você está certo ou o outro está errado. Então, a falta de convicção na verdade absoluta é a tentação mais constante que todo jovem sofre. E, muitas vezes, ele não tem a convicção para isso porque falta alicerce espiritual firme. Às vezes falta conhecimento bíblico, porque às vezes a gente deixa a criança na classinha, a criança brinca, e depois chega aqui no culto, você não faz a criança prestar atenção, e ela vira um adolescente que não presta atenção, que fica no celular no culto, e ela não conhece profundamente a verdade bíblica, que às vezes vem na EBD também, viajando, não entende o que está acontecendo. Ou às vezes ele tem dúvidas genuínas e não tem para quem perguntar. Por outro lado, às vezes ele está de bom coração ali, mas ele não tem para quem perguntar, tem vergonha, não tem abertura. E com isso, não vai se firmando espiritualmente. E com isso é fácil de ser levado pelo vento de doutrina, como fala lá em Efésios 4, ou pelas filosofias que vêm. Gente, se vocês assistem debates aí na internet, entre ideologia A e ideologia B, você vê o quão bem preparados as pessoas são quanto a debates, quanto a defender o que elas creem. E muitas vezes nós não estamos nem 1/10 com preparação do que essas pessoas têm. E aí o jovem é engolido. É engolido. Eu já fui engolido em certos debates porque eu não tenho um dom de debater. Mas, graças a Deus, pessoalmente, eu tive a minha fé firme. Quanto mais hoje, com essa relativização, às vezes o jovem vai querer defender, mas ele não consegue. Ele não tem a base suficiente. E, por último, tensão entre valores culturais e cristãos, né? O jovem cristão diariamente está enfrentando dilemas éticos, morais, questões como sexualidade, relacionamentos, honestidade no trabalho, nos estudos, o ChatGPT lá sempre chamando, não, joga aqui que eu faço o seu trabalho. É a questão de moralidade, é a questão de ética, uso do dinheiro, justiça social. Como é que eu posso não ser mal com a pessoa trans que eu discordo da escolha de vida dela, não acho que ela esteja certa? Isso é uma questão ética, uma escolha moral, né? É uma questão de justiça. E muitas vezes os valores promovidos pela sociedade são opostos aos ensinos bíblicos. Então, todo dia, constantemente, o jovem está enfrentando essa necessidade de lidar com a tensão entre esses valores culturais e os valores bíblicos. E isso exige discernimento, né? Exige olhar para esses problemas de forma aprofundada. Por isso que a gente traz esse estudo aqui, por isso que agora, na segunda parte, a gente vai parar para olhar para essas coisas. Como é que a gente lida, né, com essa crise de identidade e valores, com essa fragilidade nos relacionamentos e na comunidade, com os desafios da vida interior e com o relativismo moral e espiritual, e como nós, familiares, amigos, igreja, podemos ajudar. Essa aula aqui não é só para os jovens, nem só para os adultos, é para todos, né? Então, espero que tenha ficado claro os desafios que a gente passa. A gente passa para o intervalo agora aqui, e na volta a gente vai explorar essas questões com o irmão Egídio. Deus abençoe.